Olá pessoal, estamos novamente com uma aula de física, eu me chamo Graciela e hoje a gente vai falar então sobre ondulatório. O conteúdo de ondulatório então nos faz relembrar alguns conceitos muito simples. O primeiro deles, o que é uma onda? Bom, uma onda, pessoal, é uma sequência de pulsos provocadas por uma fonte. Essas ondas, elas não carregam matéria, elas somente carregam energia. Cuidem bastante isso, que isso pode ser uma pegadinha numa das alternativas. Os tipos de onda, elas podem ser classificados quanto transversais ou longitudinais. Transversais, pessoal, lembrem daquela brincadeirinha lá de jardim da infância, da minhoquinha, a cobrinha batendo nos pés, isto é uma onda transversal. A onda longitudinal vai lembrar aquela brincadeira de mola, no qual fica chacoalhando. Aqui então a gente tem um exemplo de uma onda transversal e depois nós temos ali uma onda longitudinal. Tá? A questão da vibração, cuidem, né? O tipo de onda também vai interferir conforme for a característica dessa onda. Então nós temos aqui exemplos de ondas longitudinais, ondas sonoras. Então se vocês estão me ouvindo é porque vocês estão conseguindo captar uma onda longitudinal. Já uma onda transversal geralmente pode ser ondas eletromagnéticas, tá? Se a gente for pensar enquanto a natureza, nós temos ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas são produzidas num meio. Então, eu preciso de água, eu preciso de corda, eu preciso do ar, enquanto que as ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar em qualquer espaço, principalmente no vácuo. Então, aqui a gente tem a questão do meio material, das ondas mecânicas, e nós vamos ter aqui a lembrança de que as ondas eletromagnéticas são as que conseguem se propagar no espaço. Aqui, pessoal, as ondas eletromagnéticas, e isso seguidamente é questionado no Enem, quais são elas? Bom, a gente tem desde as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gamas. Essa classificação que a gente está vendo aqui no monitor, ela traz em relação à frequência e energia dessa onda. Quanto mais próximo da esquerda de vocês, nós temos uma menor frequência, mas uma maior energia, né? E o que vai acontecer lá, o contrário se a gente for olhar da posição seguinte. As ondas eletromagnéticas a gente pode cuidar aqui, principalmente, pessoal, uma coisa que não é muito vista na escola, a radiação gama, raio-x, ultravioleta, infravermelho e ondas de rádio. Nós temos aqui então a visualização de uma onda eletromagnética, né? Ela é transversal, ela se propaga em todas as direções e sentidos. Aqui nós temos uma questão de como pode aparecer lá no Enem, pessoal. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeitos de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. Bom, pessoal, qual é o tipo de onda então que detecta calor? Basicamente, mesmo que eu não lembre muito, basta eu pensar no significado dessas palavras. A primeira de luz visível, a segunda alternativa ultravioleta e a terceira, a letra C, que é de infravermelho, que são as ondas detectadas por calor. Quanto à direção de propagação, pessoal, bem simples, nós temos elas unidimensional, que então é no primeiro exemplo, a onda numa corda. Nós temos as bidimensionais, que podem ser produzidas na água, e as tridimensionais, então, que vão se propagar em todas as direções e sentido. Nós temos as ondas periódicas, e essa parte, pessoal, quando é cobrada nas questões do Enem, ela vem muito atrelada à parte matemática. Então, observar com bastante atenção a questão da posição da crista, do vale, da amplitude, que vai auxiliar vocês na hora de um cálculo.
Então, nós temos ali, o que é a frequência? Bom, um exemplo de frequência é o número de vezes que vocês vão assistir esse vídeo, por exemplo, se tiverem alguma dúvida, né? É o número de vezes que são vistas num determinado tempo, enquanto que o período seria o tempo de gravação desse vídeo. Aqui a gente tem uma figura de uma representação de uma onda, na qual a parte mais alta aqui nós temos a crista, a parte mais abaixo o vale, e nós temos a distância entre uma crista e outra, ou de um vale a outro, se chama comprimento de onda. Então é o tempo de uma oscilação. Esse Azinho que está marcando aqui se chama amplitude, e ele está relacionado com a questão de energia de uma onda, que a gente vai ver mais adiante. O comprimento de onda, então, a amplitude, e aqui nós temos a equação. Bastante atenção, pessoal, essa equação ela vem da questão da velocidade média, né? Se adapta essa fórmula para a onda, e nós temos aqui, esse lambda representa o comprimento, lembram? É a distância entre uma crista e outra, e esse T maiúsculo aqui para nós é o período, ou seja, é o tempo que levou para fazer aquela oscilação. Fazendo essa divisão, a gente tem a velocidade de uma onda. Lembrando sempre que a velocidade de onda, num mesmo meio, ela é constante. Nós temos aqui a equação fundamental da ondulatória, no qual a gente tem o seguinte: se a velocidade aumentar e a frequência também, é mantido o mesmo comprimento de onda, tá? Se aumentar a velocidade e o comprimento, é mantido a mesma frequência. Se aumentar o comprimento e diminuir a frequência, nós teremos a mesma velocidade, tá? Nós temos aqui, uma onda não pode ter sua frequência alterada, pois a frequência é característica da fonte que a produz. Bastante cuidado com essas informações para não esquecer na hora da prova, pessoal. A velocidade da onda depende exclusivamente do meio de propagação. O que significa isso? Talvez vocês tenham visto algum filmezinho de faroeste no qual aparece lá o pena vermelha com a cabeça nos trilhos e dizendo: ah, a cavalaria está chegando. Não é um passe de mágica, pessoal. Os índios sabiam muito antes de a gente analisar esses fenômenos, de que a velocidade no meio sólido é muito maior do que a velocidade no meio líquido ou gasoso. Então, aqui trazendo novamente uma outra equaçãozinha que pode aparecer, no qual a gente tem a relação da velocidade em termos de força e densidade linear, e sendo a densidade de uma corda, por exemplo, a massa dividido pelo seu comprimento. Pessoal, prestem bastante atenção nessas equações que estão aparecendo aí no vídeo de vocês, que relaciona a velocidade de uma onda em relação à força que é produzida e pela sua densidade, e também a equação da densidade de uma corda, tá? Ficamos para a próxima aula com mais explicações. Até lá!